Olá, podem ligar as vossas câmaras, Ângela Puir. Olá, Olá, olá. boa tarde a todos em Portugal, aliás, boa noite a todos em Portugal e boa tarde a todos no Brasil. Esta é a segunda sessão do ciclo de webinars Amazónia para além do óbvio, uma organização da Zero. E nesta segunda sessão pretendemos dar voz às vozes da Amazónia, né? Esta segunda de 3 sessões. Connosco temos duas vozes incontornáveis da Amazónia. Aqui à minha direita no vídeo, pelo menos aqui no meu lado, temos Ângela Mendes, coordenadora do Comitê Chico Mendes e militante socioambiental, não é? Ela é natural do Acre, não é? do Seringal Cachoeira, em Chapuri. E ela dedicou boa parte da sua vida à causa socioambiental e à defesa dos povos da floresta e da Amazónia. E, naturalmente, da defesa do legado do seu pai, Chico Mendes, militante socioambientalista assassinado. E ela trabalhou, enfim, em vários projetos, em vários movimentos, e um deles sendo a repactuação da Aliança dos Povos da Floresta. É mãe também, é avó, e nos tempos livres gosta de fazer algumas coisas como semear, plantar e contemplar a natureza. Aqui, um pouquinho mais à minha direita, temos a Puir Tembé. A Puir é presidente da Federação dos Povos Indígenas do Pará. Ela é natural da aldeia indígena de Tembé, do Alto Rio Guamá, no Pará, e é um dos principais rostos, né, faces do movimento indígena amazónico na atualidade. Ela tem dedicado a sua vida nos últimos anos, em particular, à causa indígena, na participação na Federação dos Povos Indígenas do Pará, na Voz das Mulheres Indígenas e em vários outros movimentos e plataformas. Muito obrigado, Ângela, muito obrigado, Puir, pela gentileza na vossa participação e por darem voz e cara e alma a esta sessão. Antes de passarmos para o conteúdo, eu queria só mostrar ao nosso público passar aqui 2 ou 3 minutos de uma breve mensagem. Eu creio que quem assistiu à primeira sessão lembra-se da ideia da Amazónia em 5 momentos. Eu não vou repetir, mas como ela ficou bastante famosa depois por alguns comentários, eu decidi trazer também para esta sessão as 3 visões da Amazónia, explicar um pouquinho quais são essas ideias e o que é que as pessoas normalmente, as diferentes pessoas e as diferentes visões normalmente pensam sobre a Amazónia. Então, muito rapidamente, existe uma delas, a primeira visão, que é a visão conservacionista, a visão do Ur Nature, né, da natureza selvagem, que ela se baseia nessa ideia da Amazónia como uma floresta intocável, a questão da fauna, da flora e tudo o que é presença humana, ela de certa forma degrada a floresta, ela não é bem-vinda e enfim, todo quase o lado místico e sobrenatural da floresta. Esta visão foi muito dominante na Europa no século XIX e no século XX, esta visão dos naturalistas também, de algumas ONGs estritamente conservacionistas, e hoje em dia ainda acontece em vários lugares, ainda é dominante em vários lugares, quando se associa a Amazónia simplesmente a uma floresta sem gente, não é? E esta questão da natureza selvagem. Por outro lado, nós temos aqui a outra ideia, que é a ideia produtivista, digamos assim, da neonatureza, do modernismo agroindustrial, que basicamente vai dizer que a floresta ela não tem valor enquanto floresta e que a ideia é utilizar os seus recursos naturais, né? Utilizar a madeira, utilizar o minério debaixo da terra e, enfim, utilizar a restante terra para a produção agropecuária, soja, carne, palma, etc. Esta visão também continua a existir hoje em dia em várias pessoas, em vários grupos, em vários movimentos e, enfim, ao longo da história estas várias versões vão coexistindo e vão enfim, concorrendo, de certa forma, competindo. E a terceira visão, que ela podemos chamar o socioambientalismo,
que é a ideia que surge, enfim, já sempre existiu, não é? No fundo, desde que existe gente na Amazónia, mas recentemente, a partir dos anos 80, surge com grande força com o movimento socioambientalista, onde se diz que tudo bem à floresta e a floresta tem o seu valor enquanto fauna e flora, mas mais importante do que isso é que tem lá gente. E tem lá gente que a preserva, tem lá gente que a cuida, tem lá gente que a transforma e que transformou ao longo de séculos, e que não existe floresta amazónica se não se pensar e se não se proteger as pessoas que lá vivem e se não se trabalhar, de certa forma, esta ideia de floresta social, não é? E aqui nós temos estas imagens, eu coloquei aqui algumas imagens que associam a cada uma destas três visões. Normalmente nesta nós retratamos a Amazônia com gente, não é? Com gente, com açaí, com rios, com ribeirinhos, com indígenas, enfim, toda esta diversidade sociocultural. Então, muito rapidamente, passo a palavra para quem melhor do que a Ângela Mendes para nos falar do que é o socioambientalismo. Eu gostaria de te provocar, Ângela. Mais uma vez, obrigado pela tua presença e pode-nos contar um pouquinho como é que surgiu esta visão do socioambientalismo e como é que tu viste todo este movimento avançar, evoluir ao longo das últimas décadas. Oi, Frederico. Eu queria começar agradecendo aí pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês. É um prazer estar participando também do mesmo espaço que a PUIR-Tembé, né? Que um povo que tem sofrido muito também, perdido grandes lideranças nos últimos tempos, nos últimos dias. Na verdade, na década de 80, houve uma explosão aí, né, de movimentos, de pessoas, né, preocupadas com as questões ambientais. Né, aqui no Acre, precisamente em Chapuri, né, cresceu um movimento liderado por seringueiros, né, que fizeram uma grande revolução aqui, colocaram, né, essa pauta ambiental aí em visibilidade, com essa grande movimentação, mobilização que eles conseguiram a partir do movimento, né, do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, dos encontros dos seringueiros, da organização, né, da categoria. Mas socioambientalismo é um nome bonito, né, que a sociedade acaba encontrando para essas lutas que as pessoas já fazem há um tempo, né, e que fazem sem saber que são ambientalistas, sem saber que são ecologistas, que fazem pela necessidade que encontram, né, de defender, inclusive, seus modos de vida. E foi isso que aconteceu aqui na nossa região, na Amazônia, né, em relação a esse socioambientalismo que nasceu nas entranhas aí dos movimentos e das lutas, né, dos extrativistas, das lutas dos quilombolas, dos povos indígenas. Então, é algo que naturalmente, organicamente, já acontece, né? Como todas as políticas públicas do Brasil, elas nascem, né, da organização dos movimentos da sociedade civil, das demandas desses movimentos, e no socioambientalismo não é diferente, né? Considerando que que o meio ambiente, apesar de, né, ser protegido, inclusive pela nossa Constituição Federal, na prática, né, houve um período muito curto aí de proteção, né, de construção de instrumentos, de mecanismos que pudessem proteger de alguma forma esse meio ambiente e também as populações tradicionais, né, que, de certa forma, são as guardiãs, né, da natureza, da floresta, desse meio ambiente que a gente fala que, na verdade, é um todo ambiente. Né? Minha amiga Edel que fala que não é meio ambiente, é o todo ambiente. Então, existe né, um segmento de povos, de populações, existem as pessoas que são engajadas também
né, que não estão lá nos territórios, mas que são engajadas também com esse tema, né? E que bom que existem, porque a gente soma, né, unifica aí as forças para poder resistir ao que a gente vem passando nos últimos dias, né? No Mas o Brasil, ponto em a gente... concreto, desculpa interromper, antigamente, ou enfim, ao longo do século XX havia a ideia de criar áreas protegidas e que as áreas protegidas não podiam ter gente, né? Que eram áreas protegidas de gente, eram áreas É, de conservação, né? E que a conservação isso. era desligada da gente, das pessoas. A partir dos anos, enfim, 80, como sabes muito bem, houve essa luta que depois vai trazer a ideia das reservas extrativistas. Podes contar um pouquinho o que é esse conceito de reserva extrativista, como é que ele surgiu e o que é que ele significa? Então, aqui na Amazônia, né, a gente tem um histórico assim de luta pelo território, que já vem no Acre, inclusive, vem diante disso. Mas a nossa história começa com a vinda, né, dos nordestinos para trabalhar com látex. Né? Na década de 70 chega também já através de uma campanha, né, do governo militar da época para a ocupação da Amazônia. Então, nisso os conflitos aumentam muito, né? E os seringueiros que aqui estavam começam então a se preocupar, porque eles eram expulsos dos lugares, das suas colocações, das suas terras, eles eram assassinados. Então, isso gerou um cenário de violência na época muito grande e também um cenário, né, propício para começar a se organizar. E aí começa a organização dos seringueiros, né? E eles começam a pensar numa reforma agrária diferente para eles, diferente da reforma agrária que atende o restante do país, porque a Amazônia ela é muito diversa, né? Ela é um mundo, né? Com suas particularidades, e não tinha como tratar essa diversidade como num sistema tradicional, né, de reforma agrária. E aí eles foram procurar alternativas. Nesse momento, eles, inclusive, se aproximam muito dos indígenas, né, para tentar conhecer como é que funciona esse sistema, né, de demarcação das terras indígenas, como é que né, o governo brasileiro tratava a questão indígena. E, inclusive, foi nessa época que nasce também, né, a proposta da Aliança dos Povos da Floresta. Foi dessa relação de troca de experiências, de conhecimento entre o meu pai, entre, né, o Krenak, Cipacé Chavante, outras lideranças indígenas aqui locais também, na busca desse modelo. E aí os extrativistas, os seringueiros aqui da região, eles começam a pensar nessa alternativa, nesse modelo onde o governo, né, o poder público é o dono da terra e eles têm o direito de usufruir, né, daquela. E resolveram, então, criar um grande encontro em 85, o primeiro encontro nacional dos seringueiros, para que eles pudessem, né, seringueiros do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, né, definir, entre outras coisas, né, tirar esse conceito do território mais apropriado para eles. Fizeram muitas reuniões antes, né, reuniões locais, e aí, quando chegaram no grande encontro, eles já tinham mesmo esse desenho, esse formato do território que eles entendiam que era, né, o mais adequado para o modo de vida deles, muito baseado exatamente nos territórios indígenas, assim, né? Então, eles aprenderam muita coisa com os indígenas, continuaram, né, aprendendo, continuaram nessa relação, nasceu a Aliança dos Povos da Floresta, né, e isso unificou ainda mais, e a aliança nasce nesse contexto também de extremos conflitos, né, onde fazendeiros, grileiros, madeireiros ameaçavam essas mesmas
esses mesmos segmentos, né? Então, eles viram nessa aliança e uma união de esforços e de energia para poder resistir a isso tudo. E, fora isso, né, avançar nas conquistas dos territórios. E essa foi uma aliança que durou, né, acho que até a ECO 92 ela ainda existia, e foi muito, assim, teve muitas conquistas, muitos avanços, né? Angela, deixa-me E aproveitar foi essa tua deixa para bom. incluir a Puir aqui na conversa, para nos trazer a questão dos indígenas Puir, e aproveitando para citar o Ailton Krenak aqui, referido pela Ângela. O Krenak fala que, na verdade, os povos indígenas sempre estiveram em risco, não é de agora, não é de há 20 anos, não é de há 30, quer dizer, são desde que existem, não é? Desde que vivem em constante precalço, não é? Qual é hoje em dia a situação dos povos indígenas no Brasil, Puir? Boa tarde, povo brasileiro, boa tarde, boa noite, né, ao povo de Portugal, mas uma boa noite especial a essa companheira que está junto comigo nessa conversa, aos demais colegas, aí Frederico, ela bem fala, bom, boa tarde, eu sou a Puir, como o Frederico mencionou, mas eu gostaria até de fazer com que a própria Ângela concluísse a sua fala, para a gente, né, trocar comentário. Mas eu vou aproveitar e dizer reforçar o que o Ailton traz, né? A gente vive em constante risco, historicamente, porém era um risco camuflado. Os ataques aos povos indígenas, ao longo desses anos todos, ele foi muito camuflado. Hoje ele não está mais camuflado, ele está escancarado, ele está aberto para a sociedade. E isso é o que mais, que de certa forma nos preocupa, mas também isso nos dá condições de achar nossa defesa, de ver por onde caminhamos, por onde achamos as nossas estratégias de luta, né? Então, não é uma questão de que no ano passado, ele vem constantemente e cada vez mais agravante. E aí, quando a parente Ângela aí fala dessa situação, dessa aliança que ocorreu, inclusive, na presença de muitos dos nossos anciãos que hoje não estão para contar essa história, né? São poucos dessa época. Eu não sou dessa época, mas me considero fruto dessa aliança, me considero hoje essa nova geração, né, aí de idades diferentes, de que está aí fazendo essa luta em defesa assim da vida, em defesa dessa floresta em pé, em defesa assim de aliança. Se aí Ângela e a todos, agora eu acho que essa aliança ela não pode ser mais só apenas dos seringueiros e povos indígenas. É preciso ter uma aliança do planeta, é preciso ter uma aliança da sociedade em geral para compreender, porque o que nós defendemos enquanto clima nós não defendemos apenas para quem vive na floresta, mas nós defendemos, sobretudo, para a humanidade. Então, acho que essa luta ela precisa ser compartilhada, essa luta ela precisa ser vista de outra forma, né? Que os índios estão só, que os índios fazem a luta só, e aí, bom, não, a gente não faz só, a gente faz com alianças, sim, é preciso reforçar cada vez mais, porque, da mesma forma como nós mostramos modelo também de organização, os brancos, o outro lado oposto, também se organiza de uma outra forma, e cada vez mais, válido ressaltar que eles também estão aprendendo a se organizar. Esse outro lado da força é uma força que tem um capital muito alto, de um valor significativo, que não se compara ao nosso, porque você está falando de poderes aquisitivos diferentes, né? E aí, claro, é aquela luta, historicamente, do maior para o menor. Mas a gente, com a nossa tradição, com o nosso jeito, com a nossa maneira de fazer a luta, nós também estamos aprendendo a fazer a luta, seja ela pelo arco, pela flecha, né? Mas também, sobretudo, pela caneta, mas, sobretudo, pelas telas também. Essa nova geração, a pandemia está também nos trazendo essa possibilidade de fazer a luta pelas telas. E aí eu já aproveito
e estendo essa minha fala dizendo que Portugal é um país que precisa sim estar junto, fazer essa luta junto com os povos indígenas. Acho que o Brasil tem uma dívida histórica, Portugal não é diferente. Então, acho que é a hora da gente se aliar, de nós se juntarmos para o bem da humanidade. Acho que eu queria também, não sei se o Frederico me dá essa oportunidade, Ângela, de ler um poema que é da nossa companheira Célia Chacriabá, que fala muito da contextualidade de hoje, do que nós estamos vivendo, de quem somos, da maneira como fazemos essa luta. Se for possível, Frederico, se... Claro, claro. Ângela, em especial a nós, né? Sobre passar batom. Você é indígena? Você passa batom? Passamos batom. Fazemos os tons. No entoar dos sons, passamos batom. Mas não deixamos a boiada passar. Passamos perigo, passamos medo, passamos sonhos, mas não deixamos nosso direito passar. Passamos batom, passamos urucum, passamos genipapo, passamos batom. Passamos, também calçamos e descalçamos sapatos, mas passamos batom. Mas não deixaremos a boiada passar. Passamos batom, mas não deixamos os fascistas, os racistas, os genocidas, a mineração, o garimpo passar. Passamos, repassamos, ultrapassamos o batom. Horas passamos projeto de lei, outra hora passamos para não deixar a boiada passar. Passamos nas telas, mas não passamos as terras. Passamos batom. Passamos, mas a boiada não deixamos passar. Passe em batom, mas não deixe a boiada passar. Texto, poesia de Célia Chacriabá. E eu passei batom para essa live aqui, para essa conversa, para esse momento de dizer: sou indígena, calço sapato, tenho celular, uso batom, mas não deixaremos a boiada passar. Obrigado, Puir, pelas palavras. Eu aproveito aqui para passar para a Ângela. Ângela, Puir fala de muitos problemas da atualidade, né? E o socioambientalismo com o qual tu viveste, ele teve momentos, enfim, muito otimismo, de muita esperança, mas hoje em dia vive momentos difíceis, não é? Qual é a leitura que tu fazes da atualidade e como é que tu vês o Brasil e, em particular, a Amazónia, hoje em dia? Então, eu só queria complementar a minha fala, né, do outro bloco, falando que as reservas extrativistas, elas, né, apesar de terem sido o motivo do assassinato do meu pai, essa busca por esse, né, território, por essa segurança, ele não viu, né, a criação de nenhuma. As primeiras reservas extrativistas nasceram em 1990, mas hoje elas são cerca de 90 reservas extrativistas, né, de gestão federal, estadual, né, que, junto com outras unidades de conservação de uso coletivo, também ajudam a compor aí uma fronteira, uma barreira ao desmatamento muito grande na Amazônia, né? Mas está sofrendo também muitas ameaças. Os territórios, né, no Brasil de hoje, né, você faz toda uma luta, são décadas de luta, né, para a conquista dos territórios, a conquista de políticas públicas que possam te garantir a permanência nesses territórios, mas que nos últimos 3, 4 anos aí a gente, né, tem visto retrocessos sem medida,
em tudo isso que foi construído. Bom, o Brasil hoje é um pária em todo o planeta, né? Ninguém quer o brasileiro, a brasileira por perto, mas isso tem um sentido. Na cabeça do governo brasileiro atual, isso faz um sentido, porque criminosamente ele se aproveita desse momento de pandemia e, por isso, né, a recusa de adquirir vacinas, a recusa de apoiar de forma mais incisiva as populações que precisam, né, de apoio nesse momento, desde que iniciou essa pandemia, né? De fazer uma gestão mais eficiente de tudo isso, porque para ele interessa o caos. Enquanto isso, segundo o Salles, a boiada vai passando, como a Célia alertou aí no seu poema. Então, esse momento é muito propício. Eles mesmos já alertaram, tinham alertado naquela reunião, né, de abril do ano passado. Vamos aproveitar esse momento para deixar a boiada passar. E a boiada vem passando. Então, lamentavelmente, a gente vê que tudo que foi construído, né, ao longo de décadas está se esvaindo em poucos anos na gestão, né, do governo atual. Semanalmente, existe um decreto, um projeto de lei, né, algum instrumento, algum mecanismo do governo trazendo ainda mais ameaças, prejuízos e risco, né, não só ao meio ambiente brasileiro, mas a todas as populações tradicionais da floresta. Esse é o estado da arte que nós temos hoje, né? Agora, o que acontece? É muito interessante a gente falar que isso também está ligado às questões, né, à cultura do consumo dos produtos brasileiros, principalmente na Europa, né? As tais commodities, a carne de boi, a soja, né? A própria madeira, e aí não só a Europa, mas Estados Unidos também, que é o maior consumidor da madeira brasileira. Então, o Brasil oferece essas commodities para o mercado internacional, né? Mas, no entanto, todos esses produtos eles têm uma origem, né, com conflito, com derramamento de sangue, né? Então, se a Puitembé, ela chama também Portugal a juntos a gente tentar reverter essa situação, eu acho que o que a gente sempre fala, pesquise, veja a origem dos produtos que vocês estão consumindo aí, que se não são, né, oriundos de conflitos, de morte, de violência, porque são justamente para produzir esse tipo de produto, né, que a Amazônia é degradada, que as florestas são, né, queimadas, derrubadas, que os rios e os solos são contaminados através dos produtos, né, dos metais pesados que são usados para o garimpo ilegal, para a extração de minério ilegal. Então, assim, é uma luta, como a própria Tembé falou, que não é só nossa, porque, né, a Amazônia ela presta um serviço, né, ecossistêmico global, né? Então, das maiores biodiversidades do planeta, a maior floresta tropical do mundo, né? A gente tinha que saber cuidar mais. A Amazônia tem potencial gigantesco, conhecimentos ainda, né, que não, a gente não conseguiu acessar ainda. No entanto, ainda aposta naquele velho, né, mercado, no capitalismo que explora, que degrada, né? E que não olha para a verdadeira essência daquilo, né, que faz, daquele mal que faz. Isso é muito difícil a gente hoje ter que estar falando assim. E realmente a Tembé tem razão, os povos indígenas, né, sempre estiveram na resistência. O Krenak, eu achei muito bonito o que ele falou, eles estão aí há mais de 500 anos, né, vão resistir, a gente só não sabe se a gente vai resistir, né?
Ângela, deixa-me Porque se a gente quer aprender com eles, a gente resiste. aqui uma pergunta do público para a Puir. Puir, se tu tivesses uma mensagem ou pudesses passar uma mensagem para os jornalistas portugueses, para o governo português que neste momento tem a presidência rotativa da União Europeia, e para o público em geral português, o que é que se pode fazer, o que é que os jornalistas, o que é que os governos podem fazer na Europa para ajudar, apoiar a situação dos povos indígenas e de outras populações tradicionais na Amazónia? Que mensagem é que tu gostarias de aproveitar para deixar? Eu não, mas eu acho que a mensagem dos povos indígenas para os países que contribuíram também com o processo de colonização do nosso país é que reveja o que aconteceu no passado, que reveja o que o país, Portugal, fez também com o Brasil, né? Com as populações tradicionais, com as populações extrativistas, com os povos indígenas. Eu acho que nada está perdido. É preciso revertermos essa história. Então, eu peço ao público, ao jornalista, ao governo de Portugal, que seja também aliados desta causa, que corrija, que tentem corrigir o que aconteceu no passado. Ainda dá tempo. Estamos falando do planeta, estamos falando de mudanças climáticas, estamos falando de quem protege, de quem defende vidas. Nós não apenas estamos falando de floresta, da mata, da Amazônia, nós estamos falando do pulmão do mundo. E esse pulmão é para garantir, a luta é para garantir o futuro das gerações de vocês também. Então, acho que eu peço, é um apelo de que os jornalistas possam ser também multiplicadores dessa luta, que a imprensa ajude a divulgar a luta dos povos indígenas, a luta das populações tradicionais, extrativistas, ribeirinhos, quilombolas, que são hoje os que estão sendo historicamente afetados pelo processo da pandemia. E por esse desgoverno, que está sendo um desgoverno genocida a esta população. Então, nos ajude, é um apelo, nos ajude, população de Portugal, a mídia seja multiplicadora da nossa luta, mas, sobretudo, o governo. Que o governo também tenha responsabilidade com os atos do passado que ocorreu. Então, essa luta, ela também é nossa. É uma luta conjunta pelo mundo melhor, por uma sociedade mais justa. Puir, aproveitando, tu referiste a questão do Covid-19, não é? Qual é a situação real da pandemia no Brasil e, em particular, junto dos povos indígenas? A situação ainda é uma situação agravante, nós não estamos ainda 60% vacinados, 50% vacinado, é preocupante, porque a Covid ainda está adentrando aos territórios indígenas, a vacina ainda não se chegou a todos os territórios indígenas, os povos indígenas não foram ainda todos vacinados, nem com a primeira dose, muito menos com a segunda. Então, você já visto que o processo de reinfectação, acho que é esse o nome, está voltando, né? Voltando, e para nós é muito preocupante, porque já foi cientificamente mostrado que nós, povos indígenas, somos a sociedade mais vulneráveis a esse processo de pandemia. E isso é a preocupação. Se nós não fomos mortos a isso há anos atrás, a pandemia está fazendo isso agora, e com esse governo mais ainda, porque não consegue garantir vacina às populações indígenas e às populações tradicionais que estão aí. O Acre é um exemplo, a Ângela pode falar muito bem disso, para chegar no Acre, para chegar na Amazônia, é uma dificuldade enorme, tem um custo altíssimo para chegar, e a dificuldade é exatamente essa. O caos está dado, o Brasil ainda está com um caos altíssimo de Covid, e, sobretudo, as populações tradicionais correm risco de ser extintas. Ângela, como está a situação no Acre, junto da área rural dos povos da floresta? Como o Frederico não ouvi. Como está a situação no Acre, a situação de Covid-19 no Acre, junto da área, na área rural, junto das populações tradicionais e da floresta? Bom,
A PUI, ela fez o desenho, né, de como está. A situação ela é geral, né? As dificuldades, as diversidades, como a gente sempre fala, a Amazônia é um mundo, é diversa, né? Então, tem que ter uma programação, planejamento muito bem feito, o que esse governo não faz, porque não interessa a ele. Né? O que interessa é nos deixar muito fragilizados para que possa, né, para que eles possam dominar e negociar os territórios, né, as riquezas que estão em cima desses territórios, porque, na verdade, a intenção do governo sempre foi essa, desse atual governo sempre foi essa, né? Poder negociar nossos bens, nossas riquezas, né, com o mercado internacional mesmo. Eu comparo esse governo atual, esse governo militarizado atual, com o governo militar da década de 70, quando fazia aquelas campanhas de ocupação da Amazônia, né, dizendo que não tinha ninguém, que aqui era um deserto verde, né, e que não precisava ocupar para poder proteger, né? E aí os grandes fazendeiros vinham, olhavam ali de cima dos aviões, né? Só aquela copa verde, não sabia que lá embaixo tinha gente. E comprava, né, áreas enormes de seringais para transformar em fazenda de gado, sem saber que lá tinha gente já, né, há muito tempo produzindo, sobrevivendo, vivendo ali, né? E hoje está assim também, né? O governo tem, né, tentado de todas as formas tornar essas pessoas novamente invisíveis, né? Para que os bens sejam, né, negociados, para que os bens sejam explorados pelo capital internacional, que quer chegar aqui, que não quer ninguém nas terras, né, e que quer ficar livre para explorar, seja minério, seja, né, as pedras, que a gente sabe, seja, né, petróleo, gás, enfim, tudo de riqueza que existe na Amazônia, que a gente sabe que existe muito, né? Então, assim, é um projeto de governo, e isso não é à toa, né? Faz parte desse projeto de destruição, né? De desmatamento, sabe? Um projeto que veio realmente para para trazer um grande retrocesso para nós, assim. É difícil hoje, quando a PUI fala que os povos indígenas estão em constante mobilização, eu lembro que eu comecei a ir para Brasília em 2013, 2014, eu não conseguia entender, né, porque que eu via, né, os indígenas ali muito organizados, mas no mundo da política eu não percebia, né, nenhum motivo para que eles estivessem em constante mobilização lá em Brasília. Mas existe, sim, porque a gente nunca conseguiu, mesmo os governos de esquerda, nunca conseguiu proteger de fato essas populações, nunca conseguiu construir políticas públicas que lhes garantisse ali sua segurança, que lhes garantisse, e aí eu estou falando de indígena, extrativista, quilombola, né? E por não termos feito isso, hoje sofremos ainda mais, né? Então, acho que erro em cima de erro fez com que a gente, né, chegasse até aqui, e o pior deles foi eleger Jair Messias Bolsonaro. Ângela, só duas notas aqui, talvez explicativas para o público português. Quilombolas é uma categoria social no Brasil que reflete os descendentes né, de africanos escravizados, em particular de certos quilombos, né, que foram criados de ex-escravos que fugiram, e extrativistas são a categoria dos, por exemplo, que inclui os seringueiros e as pessoas, os povos tradicionais que vivem dos recursos naturais de forma extrativa, né? Que podem ser pescadores artesanais, podem ser extrativistas de castanha, seringueiros, etc. Eu queria também aproveitar para encorajar o nosso público em Portugal a colocar questões. Já vi que estão aqui várias questões e aproveitar que temos agora os últimos 20 minutos da nossa sessão
para aproveitar esta oportunidade para vocês colocarem diretamente questões à Puir, à Ângela, ou às duas, ou enfim, ou algumas observações. Eu posso começar aqui com a pergunta da Marta, direcionada à Puir. Ela pergunta: algum valor, ou lucro, ou imposto dessa atividade agrícola, ela chega às populações indígenas? Ou seja, alguma dessa riqueza que é criada, gerada, dinheiro, enfim, relacionada à agricultura ou à agropecuária, ele chega às populações indígenas? Essa pergunta é se os indígenas... Não entendi. Tenta me dizer. Se os indígenas recebem algum valor, algum lucro, algum imposto sobre a produção agropecuária? Ah, tá. Não recebe. Não recebe. Os indígenas que vivem, né, da caça, da pesca, da roça. Essa questão da soja, dessa grande... Não, isso não, a gente não recebe nada, não tem valor nenhum, o governo não dá, enfim. Ângela, pergunta da Ana Serrão: existe algum esforço no Brasil para certificar alguns produtos? Como é que os consumidores europeus ou portugueses podem ter a certeza que aquilo que consomem não contribui para conflito social, para, enfim, grilagem de terra indígena, etc. Existe algum movimento nesse sentido, de trabalhar na produção sustentável, a exportação de produtos de valorização da floresta, da bioeconomia? Estás no mute, Ângela. Desculpa. Até muito tempo atrás, eu te diria que tinha alguns órgãos certificadores aqui, por exemplo, existia madeira certificada, né? A carne, eu não tenho conhecimento, a carne do gado eu não tenho conhecimento, né? Mas eu tinha conhecimento da madeira certificada. No entanto, eu não sei se ainda existem essas certificadoras, né? De madeira, de qualquer forma, por mais que tenha certificação, hoje a gente nem tem como acreditar, porque existem várias formas que eles dizem de esquentar o produto. Por exemplo, o gado hoje. O gado, o que eles fazem? O fazendeiro faz um acordo com um morador de uma área protegida para o morador, né, engordar seu gado, e aí o fazendeiro dá metade, paga um percentual lá para o cara, né, que tá cuidando desse gado dentro da reserva extrativista. E aí ele vende esse gado como se fosse, né, como é que chama? Eles falam como se fosse carne verde, né? Então, assim, hoje eles têm inúmeras formas de driblar, né, os órgãos fiscalizadores, os órgãos ambientais também. O Brasil não conseguiu ainda ter um controle eficiente, né, sobre esses produtos, sobre a origem desses produtos. A própria madeira, constantemente os processos da madeira, né, pelos quais ela passa, da hora que ela sai, por exemplo, da floresta até a hora que ela chega, né, no consumidor, ali, em quem vai beneficiar essa madeira, ela tem alguns documentos, né? Ela passa por algum processo de verificação de documento. Esses documentos são falsificados, de vez em quando você vê, né? A polícia apreendendo o certificado de madeira, documento de madeira falsificado. Então, hoje, não tem como a gente ter certeza que, enquanto o governo brasileiro não conseguir criar, né, um controle mais eficiente desses produtos, a gente nunca vai ter garantia de que são produtos de boa procedência. E os acordos, todos os acordos internacionais, têm que prestar atenção nisso. O Brasil não tem hoje como garantir isso, porque, inclusive, né, a política do governo atual é justamente desestruturar os órgãos fiscalizadores. Está aí o IBAMA, está aí o ICMBio,
né, que estão sendo sucateados, militarizados, né? Não tem mais pessoas técnicas, eficientes, competentes lá dentro. Lá dentro está cheio de militar, que não entende patavina disso, e que impede a fiscalização, que assedia servidores, os servidores hoje estão assediados. Ontem, né, saiu um documento, um instrumento aí administrativo que rege sobre a questão, uma instrução normativa que rege sobre as fiscalizações, todo o processo de fiscalização. Ora, o servidor tem medo de fazer fiscalização, aplicar uma multa, porque se essa pessoa que foi multada for amiga lá do chefe, né, o servidor é que vai correr o risco de ser demitido, de ser exonerado, porque cumpriu o seu dever. As coisas aqui hoje estão assim. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele é advogado e ele advoga hoje para os grandes do agronegócio, para os grandes fazendeiros, madeireiros, grandes mineradores. Ele não defende o meio ambiente, ao contrário, ele hoje defende quem ataca o meio ambiente. E é bom que a Europa saiba, é bom que os Estados Unidos saibam que está aí querendo conversar a portas fechadas com o governo brasileiro. Esse é um governo de morte e de destruição. Não representa, né, a nossa história, não representa as populações tradicionais da floresta, sejam elas quais foram, e a Puí, tenho certeza que ela concorda comigo. No mais, é difícil. Puir, aproveitando aqui mais algumas questões direcionadas para ti, pergunta da Ana Serrão: os povos indígenas estão organizados com apoio legal, apoio jurídico? Se existe este tipo de suporte? Sim, então, nós temos hoje, né, como eu falei na minha fala, que também a gente vai se aprendendo, né? Essa nova geração a gente está conseguindo ter, hoje, o movimento indígena tem, sim, um grupo de advogados indígenas, também temos aliados, parceiros, que colocam também a sua estrutura jurídica à disposição do movimento, né? E é isso, a gente junta a nossa força, junta com a força dos aliados, e aí, Ângela, eu acho que é a hora agora, mais do que nunca, né? A gente pensar essa nova aliança, nesse novo contexto, nessa relação contemporânea agora, com essa nova juventude que está aí, com as mulheres, você sabe disso, que as mulheres indígenas assim, se sobressaíram no processo da pandemia, se destacaram, foram para a linha de frente, é bom ressaltar isso, que as mulheres indígenas foram para a linha de frente em defesa, combater, na verdade, a pandemia. E eu acho que ela não vem só para combater, mas ela vem trazendo aí muitos destaques, muitas mulheres indígenas aí que estão com uma potência enorme de fazer a luta pelo território, fazer a luta pela defesa do meio ambiente, a luta pela defesa da vida. E esse papel que a gente tem crescido cada vez mais e mais, e a gente soma com essa rede de parceiros, né, de aliados, de pessoas que ouçam nossas vozes e chamem mais pessoas a multiplicar essas vozes, fazer com que nossas vozes cheguem, atravesse os oceanos aí, atravesse as fronteiras, para que chegue, mobilize mais e mais. Se cada vez a gente mobilizar, tiver esses espaços para a gente estar falando a nossa realidade, trazendo a nossa demanda, eu acho que a gente segue junto, unificando forças e tentando construir uma história diferente em um país melhor, um mundo melhor. E aí, reforçando, sim, advogados indígenas hoje, mas se faz necessário, sim, termos mais advogados e mais advogados, porque a coisa aqui é pesada, nós estamos falando de um governo militar, de um governo que, com ele, tudo se resolve na bala, então a gente precisa, sim, de advogados que possam estar respaldando a minha fala, como a fala da Ângela e como a fala de várias lideranças indígenas, porque hoje, se o movimento, né, se a sociedade civil organizada disser que o governo Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro é feio, já leva um processo na história.
Então, a gente precisa, sim, de apoio, de aliados, de pessoas que, quem quiser advogar nesta causa dos segmentos sociais, o movimento indígena está aberto para o diálogo, para a construção, sim, em busca de pessoas que possam defender a luta, defender vidas, não apenas luta, mas a vida. Puir, mais algumas questões para ti, uma delas relacionada com o que acabaste de dizer. Existe alguma colaboração entre movimentos ambientalistas no Brasil e em Portugal? Primeira questão. E a segunda questão da Maria José, se os estrangeiros influenciarem demasiado na Amazónia, se não será ingerência estrangeira na Amazónia, como é que se deve gerir esta questão do papel das organizações internacionais e dos estrangeiros em geral na Amazónia? Portanto, duas questões. Por favor, só repete. Calma, a primeira. Se existe colaboração entre os movimentos no Brasil e em Portugal, por exemplo, ou na Europa em geral, né? Primeira questão. E a segunda, se não seria ingerência haver demasiada presença estrangeira ou apoio estrangeiro nas questões internas do Brasil. Olha, a gente tem aí uma relação, tem um movimento de amigos, de parceiros que a gente acaba conhecendo, né? Aliados aí, sim, em Portugal, eu só não recordo agora o nome, né? Para estar dizendo, para estar citando, mas a gente tem, mas ainda é muito, muito tímido, né? Esse apoio, certo? E em relação a essa questão de interferência, isso? Dos Sim, Estados Unidos? ingerência estrangeira, né? Em geral, de países estrangeiros. Sim, se há, isso é visível, né? Tentando essa ingerência de tentar falar pela Amazônia, decidir pela Amazônia, sem ouvir os povos indígenas, e o que a gente tem feito, não apenas os povos indígenas, até porque a Amazônia ela não é feita só apenas dos povos indígenas, ela é feita dessa diversidade de sociedade civil que vive nela, aí vem os extrativistas, vem as comunidades de populações quilombolas, indígenas, e assim sucessivamente, pescadores, né, ribeirinhos. E a gente já fez, inclusive, uma conversa, inclusive, com os Estados Unidos, no sentido de dizer, espera aí, a Amazônia tem dono, a Amazônia tem, né, tem pessoas que falam por ela, precisamos, sim, chamar a atenção dos Estados Unidos, mas desde que ele ouça os povos indígenas, as populações que moram nela, mas não tome, não compre ideia do Bolsonaro. A Amazônia tem pessoas, a Amazônia tem gente que fala pela Amazônia, não precisa dialogar governo dos Estados Unidos com o governo brasileiro, porque aí se junta aqui por cima e não dialoga aqui por baixo, vai dar treta, e a gente não quer isso, a gente quer, sim, que sejamos ouvidos, e o objetivo nosso é, sim, viver em paz, com a floresta em pé, dar a nossa subsistência de vida, claro. Mas não deixaremos com que haja interferência de outros países em relação à Amazônia. Estamos vigilantes a isso, seremos lutadores mesmo, ferrenhos, para que a gente não perca a Amazônia de forma nenhuma. Obrigado, Puir. Ângela, por que é que as populações tradicionais não criam os seus próprios mecanismos de produção e exportação sem depender do governo? A sua própria rota de distribuição de produtos, sem depender de governos ou de outros mecanismos? Frederico, isso é muito complexo, porque mesmo que as populações consigam, né, organizar as suas produções, mesmo assim, elas ainda vão precisar dos serviços do governo, e o governo está aí exatamente para dar condições, né, para garantir políticas públicas para isso. Então, as pessoas ainda vão lá, nos seus lugares, ainda vão precisar, por exemplo, de um acesso, né, um local, uma estrada aonde a sua produção vai precisar passar. Isso é política de governo, é governo que tem que, né, garantir isso, o livre acesso, né?
Isso depende de uma política de preços, né, dos produtos, de valorização dos produtos que nós tínhamos no governo anterior, né? A política de preço para os produtos da biodiversidade, onde alguns produtos das populações tradicionais tinham um piso de preço, de valor, né, que não podia ser pago menos do que aquele valor por esses produtos, né? Então, existe ainda, por mais que as populações tenham uma certa autonomia, né, mas ainda existe a parte a ser feita pelo próprio poder público para que isso, de fato, aconteça, para que essas populações, de fato, tenham essa autonomia. É a regulação, né, do preço de mercado, né, sejam algumas leis, inclusive leis estaduais ali, que vai regular sobre o determinado, né, a comercialização de determinado produto, enfim, é possível, né, essa autonomia até um certo ponto. A pessoa, os trabalhadores, né, os seringueiros, castanheiros, açaí, até um certo ponto, organizar a sua produção. Mas tem uma parte também que compete ao poder público dar todo o suporte, todo o apoio para isso, né? Basicamente é isso. Por exemplo, o preço a castanha, a borracha, que é, né, retirada, que é colhida aqui no Acre, por exemplo, existe o governo dá um subsídio quando o preço está muito abaixo, né? Então, o governo deveria, né, existe a política para isso, mas ele também deveria dar acesso na estrada para que o caminhão, para que, né, esse deslocamento desse produto ele aconteça, porque senão ele vai ficar apodrecendo lá na floresta, né? O açaí é a mesma coisa. O açaí ele é um produto muito perecível. A pessoa tirou, né, tratou, higienizou, ele tem que ser industrializado o mais rápido possível. E isso depende também do acesso, né, mais fácil a um local de beneficiamento. É um conjunto de coisas assim, que não é tão fácil para as pessoas, né, também resolverem. Não é como você montar uma quitandinha aqui num bairro da cidade, em que todo mundo pode passar lá, comprar, para o carro, vai lá, vai a pé, vai de bicicleta, né? E compra. Não, é muito diferente. É muito mais complexo do que isso. E só para dar a noção espacial ao nosso público em Portugal, né? Portugal de norte a sul serão nem sequer, imagino eu, 600 quilómetros, né? do ponto norte ao ponto sul, enquanto que a Amazónia, enfim, são só o Pará, são 13 vezes o tamanho, 13 vezes o tamanho de Portugal, então, enfim, imaginemos, é um território gigante, né? com uma exigência logística tremenda, né? Exatamente. Ângela, recentemente, há 2 ou 3 dias, tenho visto e tenho recebido algumas coisas, surgiu esta polémica do CNS com o governo por conta da ideia do programa, né, da iniciativa Adota um Parque. Né? Essa ideia de trazer os privados a adotarem, enfim, parques, áreas de proteção e de incluir as reservas extrativistas nesse processo. Houve uma reação muito forte do CNS. O que é que tu nos podes dizer sobre isso? Então, é mais uma, né, uma boiada passando aí. Na verdade, esse programa, Adote o Parque, é um programa muito perverso, mais um, né, dos programas e dos projetos do governo, porque aí quando eu te falo, né, do governo militar que vinha aqui, o programa também, né, fez isso, esse programa. Ele não considerou as pessoas que estão lá nos territórios e colocou ali junto com os parques, que são unidades de conservação de uso integral, né, de proteção integral, que não tem pessoas, ele colocou também reservas extrativistas, florestas nacionais, aonde existem populações, sem sequer ouvir essas populações, né? As populações estão lá há décadas ali naquele lugar,
né, se sabe que existem. Então, o governo, mais uma vez, invisibiliza essas populações, né, criando um programa sem consultá-las, né, e sem considerar também, inclusive, a lei, o sistema maior que regula sobre esses territórios, que é o próprio SNUC, assim. Então, ele desconsidera, né, conquistas históricas, lutas históricas, e desconsidera a existência dessa população. A gente já sabe que ele não liga mesmo, né, para esse conjunto da população. Mas agora, com esse programa, ele declara abertamente, né, isso. E aí abre para que a iniciativa privada vá cuidar de uma área que já tem pessoas que faz isso muito bem, assim, né? São distorções do governo atual, mais uma vez, sempre visando atender, né, a classe elite, né, a classe capitalista do nosso país. Ele governa para um segmento, que é o segmento, né, ali do grande capital, dos grandes empresários, da iniciativa privada, em detrimento daquela população que precisa realmente da incidência do poder público, né, com um viés humano, com um viés solidário, entendendo a importância de se governar para o conjunto da população e não para aquela população que já tem tudo, né, que não precisaria de mais nada. Estamos a terminar o nosso tempo. Eu aproveito para lançar a ideia. Quem quiser colocar as últimas questões, pode aproveitar estes últimos minutos, a ver se ainda aproveitamos algum tempo. E Puir está muito associada recentemente, nos últimos anos, essa ideia de que o problema da Amazónia é Bolsonaro. E a pergunta mais provocatória que eu te faço é: será que é mesmo assim? Será que o problema da Amazónia é o Bolsonaro? Será que antes de Bolsonaro a Amazónia estava assim tão bem? E será que depois de Bolsonaro a Amazónia vai voltar a ficar muito bem? Eu falei antes, né? Eu acho... Deixa eu ver se eu entendi, né? O comentário. Historicamente, a Amazônia, os povos indígenas em geral, a sociedade mais vulnerável, vou mais além da Amazônia, sempre ficaram à margem do que essas políticas públicas a esta sociedade. Isso a Angela Netter comentou, é muito difícil. Acho que houve conquista assim no governo de esquerda, é importante ressaltar que, como ações de políticas afirmativas dentro das universidades, muitos dos nossos companheiros, muitos dos nossos parentes, né, dessas populações entraram na universidade. Universidade essa que, mesmo sendo pública, ela estava muito ainda para essa rede de elite. E aí, claro, houve vários... Eu estou falando apenas de um programa que foi super positivo, né, e está sendo aí, graças a Deus, tentaram, alguns momentos aí, mesmo no governo Bolsonaro, tentar desfazer essa política de ações afirmativas, né, mas o movimento tem ido para cima e tem cobrado e tem sustentado e tem assegurado. Tá. E aí, a Amazônia ela sempre teve risco. Todo tempo ela teve risco. Na esquerda, na direita. A diferença é que agora a coisa está muito mais agressiva. Está muito mais incentivada por um governo, pelo sistema que deveria fazer a defesa da Amazônia, né? Ajudar quem vive nela a defender. Essa é a diferença. E aí você me pergunta, mas se hoje no governo Bolsonaro, que está escancarado, ele já teve ministro, inclusive da educação, que diz que odeia o termo povos indígenas. Imagina aonde nós estamos envolvidos. Aí vem
Mas se o governo Bolsonaro sair, continuaremos sendo perseguidos, porque isso é um processo histórico que não vai acabar. Continuaremos correndo risco por conta que a luta pela terra é uma luta que não vem apenas com os povos indígenas. Nós precisamos falar de uma luta de direitos territoriais, que não é só para os povos indígenas, né? Mas para a sociedade que vive nela. Então, é uma luta que não vem de agora, e a tendência é isso. E, claro, aí cabe a nós, povos indígenas, às populações tradicionais, aos extrativistas, a todos que dependem do território, é se manter na resistência. Então, seja o governo de direita, seja o governo de esquerda, seja o centrão, seja o governo que vier, é uma luta que a gente carrega, que vem desde a nossa ancestralidade, desde o passado, e que eu preciso passar para as minhas filhas, para os meus netos, o que eu aprendi. O que é que eu aprendi? O que nós aprendemos? O que é que a Ângela aprendeu com o pai dela? Fazer a luta em defesa dos seringueiros, do extrativista, do meio ambiente. E isso é passado de geração em geração. Independente de governo que esteja, nós precisamos continuar na resistência. E o nosso nome hoje, atual, é Povos Indígenas, sobrenome Resistência. Acho que isso é hoje o legado. Por provocação da Ana, os povos indígenas participam nos governos? Os povos indígenas são eleitos para governos e para cargos políticos? Para quando um presidente indígena ou para quando um ministro do meio ambiente indígena? A gente também, claro, e eu vou reforçar, que a gente está aprendendo a lutar, também tendo essa expertise de perceber que é preciso ocupar esses espaços também políticos. É preciso ocuparmos os espaços nos municípios, os espaços no governo, espaço nas secretarias, porque só vai ser possível também mudar essa história quando estivermos construindo políticas públicas para nós. E é isso o intuito. Não foi à toa que, em 2018, saiu na história do Brasil a primeira indígena a vir a co-presidente numa chapa do Boulos, né, um candidato aí, com a Sônia Guajajara, foi a primeira indígena a encarar, a desafiar o sistema político e que encorajou não só essa presidência do Brasil, mas que encorajou os municípios, vários povos indígenas a nível de vereador, a nível de deputados, né, a nível de senador, e assim sucessivamente. Eu acho que esse é um caminho também que os povos indígenas precisam adentrar, as populações tradicionais, os seringueiros, porque ou é nós por nós, ou não será nada sem nós. Última questão para encerrar, Ângela. Se imaginemos um cenário em que muda o governo em 22 e que entra um novo governo e te chamam para Ministra do Meio Ambiente, o que é que tu farias pela Amazónia no próximo mandato? Nossa! Você me pegou de surpresa com essa pergunta, né? O que eu faria como ministra do Meio Ambiente? Meu Deus! Bom, mas eu queria, na verdade, começar falando parabenizando, né, a PUI, em nome dela, todos os indígenas e mulheres indígenas que têm realmente liderado uma batalha muito grande, né, que estão aí no fronte, né? A deputada Joênia Wapichana, de Roraima, que também tem, na Câmara, tem feito um trabalho muito bom, né, na liderança da Frente Parlamentar Indígena também. Aqui no Acre, a gente teve, né, eleição de um prefeito indígena, na verdade, não é a primeira eleição dele, mas, enfim. Na verdade, o que eu faria como ministra do Meio Ambiente, primeiro, era me cercar, né, de bons técnicos
que entendam mais de meio ambiente, né, das questões mais técnicas, mais, né, de meio ambiente que eu, porque eu entendo a partir da minha fala, da minha vivência, né? Mas eu creio que lidar com questões ambientais de um país ali é muito mais complexo do que isso. Então, primeiramente, era me cercar de pessoas com capacidade e com sensibilidade, né, para entender toda essa complexidade que é o meio ambiente e que envolve ali uma centena de aspectos, né, e que não é só o meio ambiente, mas é também, né, o território é sagrado né, de um determinado povo, né, é um território, né, que foi palco de muita conquista de um outro povo. Então, entender todos esses olhares sobre a Amazônia, e é isso, sim, né? Mas, como eu entendo apenas daquilo que eu vivo, eu não tenho olhar para além disso. Então, logicamente, a primeira coisa é me cercar de quem, de fato, entende a coisa. Aí a gente tem uma série de pessoas maravilhosas, experientes, né? Que, na verdade, estavam à frente de processos e que foram, né, foram saídos pelo Bolsonaro justamente por fazer um trabalho bem feito. Aí nós temos vários cientistas, como o próprio Carlos Nobre, Ricardo Galvão, que foi demitido do INPE, né? Tem um sem número de pessoas, de cientistas altamente preparados aí para ocupar o espaço, né? E que essas pessoas seriam minhas conselheiras. A partir daí eu ia fazer o que elas dissessem. Mas é isso, assim. E aí, logicamente, né, é uma questão tão complexa essa, porque a gente lida, né, com isso de forma muito, como eu te falei mesmo, a partir das nossas vivências, e a gente conhece bastante, a gente sabe onde que estão os problemas. Mas quando você chega numa estrutura, é que nem esse povo que luta para ser eleito, né, um governador, um presidente. Na época de campanha, fala que vai resolver todos os problemas, mas quando você chega, você se depara com uma estrutura muito complexa, com relações muito complexas. Então, estudar todo esse conjunto de coisas é muito necessário, né? E procurar entender para depois não ser um fantoche, um boneco nas mãos dessas pessoas, assim. O Bolsonaro, ele é ruim mesmo, mas ele também, em algum momento, ele é usado também, sabe? Por esse grupo militar que hoje está aí governando. O Bolsonaro é uma marionete, né? Desse grupo que hoje governa o Brasil. Quem governa o Brasil hoje são os militares, com muita saudade da época da ditadura. Ângela Puir, muito obrigado pela simpatia, pela vossa presença, pelas mensagens. Esta foi a nossa segunda sessão do ciclo Amazónia para além do óbvio. Queria aproveitar também para divulgar que já temos data para a terceira sessão, que vai ser no próximo dia 24 de junho, portanto fiquem atentos à divulgação e ao conteúdo que vai sair nas próximas semanas. E agradecer ao nosso público em Portugal e ao nosso público no Brasil e às questões de todos, e lançar mais uma vez o nosso charme e a atenção de todos para a Amazónia. Né? Ângela Puir, mais uma vez, muito obrigado e até breve. E vemo-nos aí no dia a dia aí das batalhas da Amazónia. Obrigada, Queria só... Prazer. Prazer, querida. Muito obrigado, Ângela. Eu acho que, se isso for possível, eu acredito muito. Se a gente se unir para fazer o bem, a gente pode até mudar o mundo e colocar Ângela como secretária de meio ambiente desse país. Então, acho que é isso. Essa é uma mensagem que eu chamo a sociedade para que a gente possa se unir, possa pensar em fazer o bem que a gente tem, e a gente consegue, e a gente pode mudar a história.
Muito obrigada. Obrigada ao povo de Portugal, obrigada aos telespectadores, obrigada, Ângela, obrigada, Frederico, pela participação. Estamos aqui em busca de aliados de multiplicar a nossa luta. Gratidão a todos que ficaram até esse momento conosco. Muito obrigada.